I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Como todos sabem, minha questão de saúde já se arrasta por muito tempo. E assim, quem consome o conteúdo sabe que aqui polarização, extremismo não tem vez. Assim como o analfabetismo funcional também não. Então, se você quiser e puder ajudar, eu peço que entre no apoiocoletivo.com/geekvelho e contribua com o canal da forma que você puder. E vamos manter essa linha fugindo dos extremos e criticando o que merece ser criticado e elogiando o que merece ser elogiado, sem nunca deixar de ser coerente e nem cair em algum tipo de personagem. Fala pessoal, Leonardo, Geek Velho voltando. Ghost of Tsushima tem sido um sucesso. O fato de terem adorado o jogo, a história do jogo, causou um efeito colateral. É um interesse em saber qual a real história por trás desse jogo. O que tem de real nessa invasão mongol ao Japão no século XIII? Na verdade, houveram duas tentativas de invasão mongol no Japão durante o período do Kublai Khan. Uma foi em 1274, a segunda uma campanha em 1281. E então houveram essas duas tentativas de invasão por parte do exército mongol ao Japão. Pelo Kublai Khan, para quem não sabe, Kublai Khan é o filho do Genghis Khan. Kublai Khan, inclusive, no período, teve o maior reino da humanidade. Então, muita gente interessada nessa história, eu resolvi fazer esse vídeo dando uma pincelada bem rápida, bem concisa no que aconteceu nesse período. Então, a ilha de Tsushima, ela está situada entre a costa sul da Coreia, muito mais próxima da costa sul da Coreia do que da ilha de Kyushu no Japão, que fica ao norte, né? Então Tsushima está bem ali, entre a costa sul-coreana e a ilha de Kyushu no Japão. Devido à curta distância da Coreia, Tsushima ela acabou se tornando uma base nesse período para piratas japoneses invadirem a Coreia. Esses piratas eles eram conhecidos como Waku. Me desculpe a minha pronúncia, mas o japonês não é meu forte. Como Tsushima era uma região, era uma ilha montanhosa, pouca terra arável, muitos dos seus moradores eles tiravam sustento do mar, seja pescando, fazendo curtas viagens, e tinham esses piratas que também iam lá atacar essas pequenas cidades, esses pequenos portos coreanos. No século XIII, esses piratas eles encontraram na Coreia um alvo particularmente vulnerável, porque o reino coreano ele sofria continuamente com um inimigo que era muito mais terrível do que meia dúzia de piratas japoneses, que eram os mongóis, que era o Kublai Khan. Ao longo de 30 anos, os mongóis invadiram repetidamente a Coreia e, finalmente, o rei coreano Gojong foi forçado a buscar refúgio numa ilha. E durante essa desestabilização, os piratas japoneses aproveitavam e atacaram a Coreia ainda mais vezes. Mas no momento em que o Gojong, o rei coreano, se tornou vassalo dos mongóis, isso em 1259, esses ataques pararam. Porque, não digo pararam, mas diminuíram, porque os piratas eles eram loucos, mas não eram retardados. Então, esses ataques que fizeram com que os japoneses e a própria Tsushima viesse à atenção dos mongóis. Obviamente com os rumores da grande riqueza que os monarcas japoneses possuíam. Na verdade, o imperador mongol Kublai Khan ele enviou diplomatas para o Japão desde na década de 1260, exigindo que eles aceitassem o governo do Kublai Khan, que era ordenado pelo céu, e se tornassem vassalos do seu reino. Então, esse grupo de diplomatas chegou à corte japonesa, mas eles não aceitaram nenhuma das exigências. Tinha um grupo que estava disposto a aceitar, se tornar vassalo, mas um outro grupo dentro do império aconselhou o imperador a não aceitar, aconselhou o shogun a não aceitar, e esse acabou se tornando a resposta.
Eles continuaram enviando os diplomatas. No entanto, o governo do Tokimune, a partir desse momento, recusou ver esses enviados. A partir do momento de que ele não aceitou, não deu uma resposta formal, mas parou de aceitar ver os diplomatas mongóis. Um grupo que retornou frustrado em 1269 acabou capturando 2 pescadores de Tsushima, Tojiro e Yashiro, e os 2 foram levados para a corte do Kublai Khan. Lá, o que no momento era o indivíduo mais poderoso do planeta entreteve esses 2 pescadores, mostrando toda a grandeza dele, do reino dele, e exigindo que, ao retornar, eles contassem para o Tokimune e mostrar, para que ele mostrasse respeito, o devido respeito ao Kublai Khan, que ele desejava ter apenas o rei japonês, o shogun japonês, como um vassalo, para legar a fama dele, do Khan, para a posteridade. Ao retornar para o Japão, os pescadores não tiveram mais sucesso que os enviados oficiais do Kublai Khan, e essas contínuas ofensas diplomáticas não foram esquecidas, e fazendo com que, na verdade, as pretensões do Kublai Khan apenas aumentassem. Quando ele declarou a dinastia Yuan, em 1271, que ele dominou a China e derrubou a fortaleza da dinastia Song de Xiangyang, em seguida, aí sim, ele voltou toda a atenção dele para o Japão. Então, em 2 de novembro de 1274, uma armada com 20 mil mongóis, chineses do norte, soldados e marinheiros coreanos, partiram da costa sul da Coreia para Tsushima. Há quem diga, entre os especialistas, os historiadores, que essa primeira invasão, na verdade, não foi uma invasão. Foi uma tentativa de dissuadir o governo japonês a ver o poderio militar mongol e fazer com que, pelo medo, eles aceitassem. Por isso que, inclusive, essa força de invasão, entre aspas, não foi tão grande assim. Então, na noite de 4 de novembro de 1274, os moradores de Tsushima avistaram a frota mongol ao largo da costa. Sim, eles não tinham nenhum poderio militar, ou melhor, nenhum poderio naval, apenas pequenas embarcações que faziam essas viagens para a Coreia, e os navios dos piratas, que também eram pequenas embarcações, e algumas embarcações de pesca. Então eles não tinham como enfrentar os mongóis no mar. Tsushima, naquela época, ela era controlada pelo clã So, e o chefe era o So Sukekuni. Ele era um Shugo, que é uma espécie de governador militar da ilha. Segundo uma fonte da época, que escreveu logo após a invasão, Tsushima tinha um santuário para Hachiman, que é um deus japonês da guerra, e a tradição diz, né, que no dia em que a frota mongol se aproximou de Tsushima, um incêndio começou nesse santuário do Hachiman, e obviamente foi visto como um mau presságio. O fogo foi extinto e pombas brancas foram vistas se reunindo no telhado do santuário, como se essas pombas fossem mensageiras de Hachiman. O Sukekuni interpretou isso como um aviso do Hachiman, né, do deus da guerra, porque por que outra razão um deus da guerra colocaria fogo no seu próprio santuário? Isso era a visão do Sukekuni. De qualquer forma, a notícia chegou no Sukekuni e que a enorme frota estava se aproximando, então ele reuniu uma força que ele tinha na ilha, que eram cerca de 80 samurais com seus cavalos e um grupo de lacaios desses lacaios, assistentes desses samurais. Então ele conduziu esses samurais a noite toda para estabelecer na praia de Komoda uma barreira, né, e preparar para o ataque que ia acontecer naquela manhã, no amanhecer. Quando a frota dos mongóis se aproximou da praia de Komoda, na manhã de 5 de novembro, o Sukekuni enviou uma pequena embarcação para indagar o propósito da chegada deles, né? Qual será, né? Então, como eu disse, o Sukekuni sabia que as chances de vitória eram nulas, uma tropa tão grande, mas ele alinhou os defensores de Tsushima, aguardando o desembarque dos inimigos na costa.
principal arma do samurai nesse período era o arco, que era chamado de Yumi, com o qual cada guerreiro, cada samurai era extremamente qualificado. Assim como os mongóis, os samurais eles lutavam montados a cavalo com seus arcos, embora as suas manobras no cavalo não se comparavam às dos nômades mongóis que praticamente nasceram em uma cela. Outra diferença é que os samurais mais ricos eles estavam mais bem protegidos com as yoroi deles. As yorois são armaduras, né? Se embora Tsushima fosse uma ilha pobre, alguns desses samurais eles estavam bem protegidos com essas yoroi, mas o restante não estava tão bem equipado. As armas secundárias desses samurais eram lâminas curvas, que eram as predecessoras da katana. Além das espadas e dos arcos, eles também estavam armados com lanças. Em contraste, as forças enviadas contra eles eram bem variadas. Elas foram comandadas pelo general mongol Rotan, e a maior parte da infantaria que o Rotan lançou contra o Tsushima era composta de recrutas coreanos, principalmente, e chineses, enviados pelo Khan. Eles estavam armados com lanças e grandes escudos de vime ou de bambu, que era protegido por um tecido, e com armaduras acolchoadas. De acordo com as táticas mongóis, essas tropas eram consideradas completamente dispensáveis e foram enviadas, obviamente, na primeira onda de ataque, absorvendo tudo quanto é flecha inimiga, enquanto os arqueiros a cavalo, os mais valiosos, os mongóis, eles desembarcavam dos navios. Então, esses chineses e coreanos estavam levando saraivada de flecha, enquanto isso os cavaleiros mongóis estavam desembarcando tranquilamente, entre aspas. Eles também usavam uma blindagem bem leve, essa armadura conchoada, né? Mas em contrapartida eles eram mortais e guerreiros altamente experientes. A viagem marítima e a necessidade de conduzir os cavalos no desembarque significava que eles tinham que sair lentamente, desembarcar lentamente, para entrar em formação mais lentamente ainda. Isso impedia eles de flanquear os inimigos, os samurais, né? Enquanto os mongóis preparavam os cavalos, as tropas coreanas e chinesas foram enviadas, horda após horda, para enfrentar os samurais. Os arqueiros tiveram um grande impacto sobre os inimigos, e à medida que essas forças chinesas e coreanas se aproximavam, os samurais eles chamavam para desafios individuais esses exércitos, esses soldados, e obviamente ficaram sem resposta, forçando os samurais a recuar, por causa dos grandes escudos que eles usavam. Vale lembrar que, nesse período em que houve a invasão mongol, o Japão não enfrentava uma guerra em grande escala há muito tempo. E haviam apenas guerras internas entre senhores feudais, e essas guerras, essas batalhas, eram em pequena escala, exércitos pequenos contra exércitos pequenos, e muito peculiares. Por exemplo, essa questão de chamar um oponente para um desafio mano a mano. Numa guerra de verdade, isso obviamente não acontece. Não vou pro mano a mano por quê? Honra? Mas não é honra. Honra é eu sair vivo e ganhar a batalha. Então, aconteceu esse choque cultural também. Então, os japoneses, como eles não estavam acostumados com essa pressão desses grandes escudos, empurrando eles, e ainda eles estavam numa desvantagem numérica absurda, o Sukekuni recuou os homens e fez uma linha entre as árvores, fazendo com que o avanço do exército mongol fosse retardado. E aí sim, um espaço menor fez com que a esgrima dos samurais tivesse alguma vantagem. Os samurais mais próximos do Sukekuni, Saito Sukesada, ele matou um monte de soldados, chegou a matar um oficial mongol. E ele, de pé sobre o corpo caído, começou a gritar ameaça para os mongóis, chamando qualquer um para enfrentar ele no mano a mano na batalha. O que os mongóis fizeram? Saraivada de flecha, 3 perfuraram a armadura e ele morreu. É aí que eu tô falando que teve esse choque cultural também. A guerra
nesses feudos japoneses, ela era travada de uma forma diferente do que a guerra no restante do planeta. Então, seguindo a tradição, né, vendo que a desgraça pairava sobre todos, o Sukekuni parou o resto das flechas que eles tinham nos mongóis e liderou a cavalaria para um ataque final, obviamente totalmente fútil. No final, esses defensores foram completamente massacrados e a ilha ficou completamente aberta para os mongóis. Então, no final de uma semana, as cidades tinham sido queimadas, muitas pessoas massacradas, e várias mulheres da família do Sukekuni cometeram seppuku, cometeram suicídio para não cair na mão dos mongóis. Assim, um destino muito pior esperava os prisioneiros. Fontes japonesas que a palma dos prisioneiros elas eram juntadas, né? E eles eles meio que costuravam um fio de aço entre as palmas das mãos de todos os prisioneiros. Então meio que faziam um colar, entre aspas, com as mãos dos prisioneiros, e inclusive amarravam essas pessoas nas proas dos navios mongóis. Em 13 de novembro, Tsushima caiu e o Rotan ordenou que a frota fosse para a próxima ilha, que é a ilha de Iki. Shugo local, ele mandou as mulheres e as crianças para o castelo dele e levou 100 samurais montados e os assistentes deles para enfrentar essa frota mongol nas praias no norte da ilha. Eles conseguiram manter afastada essa tropa por algumas horas, desacelerando o desembarque dos mongóis, mas também não conseguiram evitar e foram vencidos. À medida que a base do apoio dos mongóis foi aumentando na costa, o Kagetaka, que era o Shugo local, ele não teve escolha, ordenou retirada para o castelo, era um castelo protegido por uma parede de madeira, que assim, não forneciam proteção nenhuma contra os guerreiros mongóis, que usavam catapultas, e eles já tinham acesso à pólvora, coisa que o japonês não sabia, nem que existia. Então eles tinham granadas, eles tinham flechas explosivas. Então o arsenal deles era muito mais potente, e assim, eles tinham tomado uma fortaleza que era considerada intransponível da dinastia Song, que era a Xiangyang na China. Não ia ser um castelinho com parede de madeira que ia segurar os caras. O Kagetaka, ele enviou a filha dele, a Katsura, com um único samurai como guarda-costas para entrar em contato com o Shogun, com o regente, avisando o que estava acontecendo. E assim, as mulheres, os habitantes da cidade, junto com o restante dos samurais, se juntaram na defesa, subiram nesses muros de madeira e arremessavam o que podia nos inimigos. Então, como eu disse, catapulta, flecha explosiva, granada, não tiveram nem chance. Sim, quando viu que as portas do castelo estavam sendo abertas, o Kagetaka também liderou um último ataque aos mongóis, só que os mongóis eles usaram os prisioneiros japoneses com aquele fio de aço entre as palmas das mãos, ligando um ao outro, como escudo. Obviamente os japoneses se assustaram e aí foi o massacre final com os arqueiros mongóis. Pouco antes da completa derrota do Kagetaka, viu a família dele inteira cometer seppuku também, né, o suicídio, e se juntou a meia dúzia de gato pingado num desafio final e morreu também. Iki, né, essa ilha foi invadida e os massacres eles continuaram. A Katsura, filha dele, nunca chegou na costa, porque o navio que ela estava com o samurai estava muito perto dos navios mongóis e as flechas acertaram e mataram ela. O guarda-costa dela sobreviveu, chegou à costa e informou o que estava acontecendo em Tsushima e Iki para o resto do Japão. Aí o que acontece? Eles chegam às grandes ilhas japonesas. Os mongóis não encontrariam, na verdade, uma vitória na Baía de Hakata, onde havia uma forte resistência japonesa, mas que essa resistência, uma hora ou outra, ia cair. O que aconteceu, na verdade, foram tempestades absurdas na costa japonesa que dizimaram os navios mongóis. Acabaram com praticamente toda a tropa mongol por conta dessa tempestade absurda. Depois dessa primeira tentativa de invasão, houve a segunda tentativa em 1281. Por quê? Porque o Kublai Khan, na verdade, aí já deixou de ser uma questão de interesse em dinheiro,
nas riquezas do país, em vassalagem. Ele tinha entre os seguidores dele que ele era um escolhido divino e que ele não podia perder. Então, como ele perdeu para o Japão, né? Então ele acabou aumentando aí sim, aí uma frota de invasão mesmo, novamente. A ilha de Tsushima foi o primeiro local a ser atacado, porque era o mais próximo da Coreia, só que dessa vez ele enviou 2 tropas. Uma tropa vindo da Coreia e mais de 1.000 navios vindos da China. Então ele atacou em dois frontes diferentes. Só que a força era muito massiva, ela era tão grande que era difícil até coordenar. Mais uma vez, foi invadindo. Quando ele chegou na Baía de Hakata, perto das grandes ilhas japonesas, dessa vez os defensores japoneses estavam mais preparados, criaram uma barreira, muros em toda a costa, onde ficavam samurais. Milhares de samurais estavam aguardando. E aí, mais uma vez, o que aconteceu foi um tufão totalmente fora de época, aconteceu e dizimou mais uma vez as tropas mongóis. Esse tufão, esses ventos que protegeram, essas tempestades que protegeram o Japão, ficaram conhecidas como kamikaze. É aí que falam, os kamikazes salvaram o Japão. O nome kamikaze depois foi usado na Segunda Guerra para esses ventos que destruíam as embarcações, que no caso eram os pilotos suicidas de avião. Mas na origem, kamikaze foram os ventos, as tempestades que destruíram as forças invasoras dos mongóis. Em Tsushima, em Iki, existe até hoje uns memoriais dos samurais que se levantaram contra esse imparável exército mongol, que apesar de todas as probabilidades de fracasso, deram as suas vidas para proteger as ilhas, com pequenas guarnições, contra o exército mais terrível da época e um dos mais terríveis da história. Isso aí, se você queria saber um pouquinho da invasão mongol ao Japão, para entender um pouquinho melhor a história do jogo, do Ghost of Tsushima, espero ter explicado. Tentei ser bem conciso, apesar do vídeo ser um pouco longo. Quem conhece a história sabe que é difícil a gente explicar um período de tempo que parece que é curto, mas não é, e fatos que aconteceram de uma forma concisa e que se faça entender para quem não conhece absolutamente nada da história desse local. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.